Então, bom dia para todo mundo. Hoje a gente vai continuar a aula da terça, né? E aí, nessa parte aqui, nesse capítulo 12, se eu não me engano, deixa eu só. Isso, capítulo 12, a gente vai ver só a primeira sessão. São duas sessões do capítulo, mas a gente vai ver só a primeira. E aí, desse capítulo. Tava aqui, né? 12 aqui. Os capítulos são esses exercícios aqui que eu marquei: uma 18, 20 e 25. Aí eu vou fazer alguns aqui. Então vamos lá. Mas só pelos fáceis, né? Para vocês acordarem também. Se bem que aqui também não tem nenhum fácil assim. Ai, meu Deus, que fácil. Deixa eu ver aqui qual o que eu fiz na aula passada para não repetir. Vamos só relembrar uma coisa, né? Ó. Os casos de derivada, para os casos em que se usa a regra da cadeia. No caso 1, a função era z de t, era assim, né? E aí a derivada dela, né? É dessa forma, dz dt, porque ela só tem uma variável, apesar dessa composição aqui. E aí no ponto, eu vou colocar a versão resumida, né? Vai ser a derivada parcial de f com respeito a x, dx dt, mais derivada parcial de f com respeito a y, dy dt, né? É assim que se deriva. No caso 2, a z ela tem agora duas variáveis. Ela é uma função assim, de st, né? E aqui também x e y são funções também de duas variáveis. Tá? E aí, agora a z, como ela tem duas variáveis, eu calculo as derivadas parciais dela, né? dz ds. Deixa eu ver aqui só se não está muito apertado. Não, tá não. dz ds vai ficar... Aqui você pode colocar df ou d... eu vou colocar df dx, né? Agora a derivada parcial. No x agora é a derivada parcial, porque o x agora tem duas variáveis, né? Y, idem. E aqui, da mesma forma, com a variável t, né? Aí aqui, pessoal, eu falei um pouco na aula passada sobre a árvore, essa... Deixa eu só baixar esse PDF aqui. Da aula passada. E eu falei um pouco sobre essa estrutura aqui, ó. Porque para você, digamos assim, memorizar as fórmulas, é muito melhor montar uma árvore ou um diagrama em árvore de cada fórmula. Por exemplo, como é que eu monto o diagrama em árvore desse primeiro caso? Eu coloco lá o F, né? Lembrando que aqui a F é uma F com duas variáveis. E aí é melhor que você colocar assim, você coloca a F, aí ela vai depender de duas variáveis.
Eu coloco essas duas variáveis aqui. E aí, nesse caso, x e y são funções que dependem apenas de t. X é um x de t, só depende de t, y. E aí eu coloco aqui as variáveis, ou a variável, né, t. E para cada caminho eu escrevo a minha derivada parcial, né? Por exemplo, daqui para cá eu tenho df dx, de f para y, df dy. Aqui eu tenho dx dt, e nesse outro dy dt. E aí, como eu quero saber a derivada em z, em t, basta pegar os caminhos, por exemplo, esse primeiro caminho aqui, multiplica os elementos em vermelho e soma, ok? Aí você tem essa primeira. Aí, por exemplo, qual é o diagrama dessa segunda aqui, ó? Aqui já é um pouco diferente, porque... E esse diagrama é importante, eu vou fazer daqui a pouco, porque tem exemplos que não se enquadram nem no caso 1, nem no caso 2, aí você tem que montar o diagrama. Não é que você tem, mas é melhor montar o diagrama para deduzir a fórmula que vai ser usada. Como eu fiz no último exemplo da aula passada. Foi no último exemplo? Aqui, né? Eu montei o diagrama dele e depois fiz um teste para esse aqui, né? Por exemplo, como é que ficaria o diagrama desse aqui? Na verdade, eu nem fiz o diagrama desse, né? Mas vamos lá. Aqui, ó, nesse caso, a f, ela vai depender só do x e y. E agora, nesse caso, x e x de t, perdão, x e y são funções de st, elas dependem de duas variáveis. Então, x vai ser uma x de st e y. E aí, por exemplo, como é que eu monto o diagrama desse aqui? Eu coloco a f, e aí ela depende aqui de x e y, né? Só que cada x e y vai depender de outras duas, s e t. Aí eu coloco s e t. E aí, por exemplo, se eu quiser escrever a fórmula da derivada parcial só em s, aqui ó, só em s, eu só me preocuparei com os caminhos que chegam em s. Oxi. E aí, por exemplo, para esse primeiro caminho que chega em S, né? Aqui df dx, aqui dx dt, né? Perdão, ds. E aí esse outro. Caminhão passando df dy. E aqui dy ds. Tá? E aí, por exemplo, a derivada da z com respeito a s, eu só pego esses caminhos aqui. E aí você reescreve, né? Ó. Aí só comparar, tá vendo? df dx vezes dx ds mais o outro caminho, df dy ds. Aí para t é a mesma coisa. Para t eu vou me preocupar só com os caminhos que chegam em t. Aqui. E aí eu tenho que agora pegar essa derivada aqui, né? Derivada desse caminho dx dt. E aqui é dy dt. E aí, para os caminhos que chegam em t, basta eu pegar os elementos dos dois caminhos e multiplicar entre si, e depois somo. E aí você obtém a outra fórmula, ok?
Pronto, isso aqui foi a aula passada, né? Aí agora, vou pegar um exemplo aqui. Ó, vamos lá. Aqui é a questão 12. Está dizendo assim, seja... Eu vou escrever para que fique com a anotação das fórmulas, mas o livro está com a anotação diferente. Aí eu vou fazer igual que o livro faz. Então, seja f de x, y igual a f de x sobre y, y sobre x. Mostre que x df dx mais y df dy é zero. Ver se alguém escreveu alguma coisa aqui. Não, né? Vocês ainda estão tomando café. Geralmente vocês tomam café com o quê? Com cuscuz, é? Ó, vocês botem aí no chat. Já que vocês não estão respondendo as questões da disciplina, bota pelo menos isso aí. Ó, vamos lá. Como é que você faz uma questão dessa daqui, né? O que vocês botaram aqui? Com omelete. Cuscuz, pão, tapioca. Eu não gosto de tapioca. E é que eu nasci comendo, eu comi a vida inteira. Tapioca. Nunca gostei. Comia mesmo forçado. A minha mãe fazia uma bem fininha assim, só para não ficar puxa, puxa. Parecia um papel. E eu entupia de margarina para não sentir o gosto. Eu era insuportável quando era criança, meu Deus. Ó, vamos lá, né? Como é que você faz uma questão dessa daqui? Você vai pegar a função x sobre y sobre x. Aí, a questão está dizendo assim, mostra que x vezes a derivada parcial da f com respeito a x mais y. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular essas duas derivadas aqui, ó. Eu tenho que calcular df dx e df dy. Ok? Aí, tem que ficar parecido com a forma, né? A ideia aqui, ó, é você chamar primeiro de u, você chame... Deixa eu fazer aqui. Você fala assim, escreve assim, u igual a x sobre y e v igual a y sobre x. Aí a f, para que a f fique uma f de uv. F ela vai ficar uma f de uv. E aí você vai montar a árvore. Então vamos lá. Eu vou escrever a f. Aí agora ela vai depender de u e v. Lá no exemplo ela é x e y, mas é só questão de letra, tá? Lá na fórmula x e y, né? E a u e v, elas vão depender de x e y, ambas, né? Porque a u tem x e y na expressão, tá vendo? É x sobre y. E a v tem x e y na expressão dela também. Eu gosto de tomar café com salgado. Pastel. Pois é, fica seca demais, mas como eu não gostava, era assim mesmo. Fica só o papel. Eu gosto de comer com salgado, coxinha e pastel. Mas não posso mais, né? A idade chega, você não pode mais fazer nada. Ó, muito bem. Aí eu montei a árvore aqui. E aí, cada caminho você vai escrever a derivada. Tá? Então, aí df du
df dv. Aí nesses dois aqui eu tenho du dx, aqui eu tenho du dy, e aqui eu tenho dv dx, né? dv dy. Aí, por exemplo, para calcular a derivada, eu quero fazer o quê? Primeiro que eu quero calcular essas duas derivadas, novamente. Ó. df dx e df dy. Para calcular a derivada do df dx, eu tenho que me preocupar apenas com os caminhos que chegam em x. Aqui, ó. Então, são dois. Esse aqui e esse aqui. E aí, nos caminhos que chegam em x, eu vou pegar os elementos e multiplicar entre si, ó. Você pega esse, vezes esse, soma, opa, qual é o outro caminho? Esse aqui, esse com esse, né? Aí, isso aqui já vai dar a fórmula. Então, eu vou pegar aqui o diagrama e escrever, né, ó. df dx, eu vou escrever da cor que eu rabisquei. Aí, por exemplo, primeiro é df du, aqui, ó. Tá vendo? df du vezes du dx. Aí, qual é o outro caminho? Aí vai ser mais o outro, df dv, dv dx. Pronto, então você deduziu essa aqui, que vai ser a forma para calcular a df dx, e depois o cálculo é outra coisa. E aí, para calcular df dy, são os caminhos que chegam em y. A cor que eu vou pegar, essa aqui. Aqui, ó, esse aqui e esse aqui. Então, eu vou multiplicar esse com esse, mais esse com esse. Ok? Então, vai ficar df du vezes du dx, df dv vezes dv. Pessoal, é claro que se você quiser, digamos assim, memorizar a fórmula, ou então pegar direto, pode. Mas eu sempre acho que é mais fácil você errar se você tentar adaptar a fórmula para a questão do que o contrário, do que pegar uma fórmula ou deduzir, escrever a árvore na questão propriamente dita e a partir disso deduzir a fórmula para aquele exercício. No, é claro que vocês assim, não é obrigado a fazer isso, mas eu acho mais fácil fazer isso. Aí, muito bem, ó. Nas duas fórmulas, lembrando que eu preciso das duas, né? df dx e df dy para calcular o que a questão pede, que é isso aqui, para mostrar que isso aqui é zero. E agora eu vou calcular 4 elementos aqui, ó. Aqui, eu vou calcular du dx, a derivada parcial do com respeito a x, a parcial do v com respeito a x, a do u com respeito a y e do v com respeito a y. E como é que eu calculo essas derivadas? Com essas expressões aqui, ó, tá vendo? Eu chamei o u disso aqui e o v disso aqui, e com isso eu consigo calcular. Eu vou fazer aqui embaixo. Eu chamei de quê? De x, só para não subir a tela. Eu vou olhar aqui. Pronto. Aí aqui dá para calcular, por exemplo, ó, du dx, quanto é que dá? Porque como x é constante, a derivada dele é 1 sobre x, tá? E du dy, como é que fica? Eu vou fazer aqui, ó, por exemplo, eu vou fazer aqui de vermelho, mas depois eu vou apagar. Isso aqui é a mesma coisa de x a menos 1, né? Aí quando eu calculo a derivada dela com respeito a x, perdão, com respeito a y, esse menos aqui desce. O x aqui é constante, então ele fica, ele não se altera. Aí o menos 1 desce, né? Y elevado a menos 2, tá?
Então, é menos x sobre y ao quadrado. Isso aqui é tranquilo, eu vou botar só o resultado. Pronto. Agora eu vou fazer os outros dois. E a ideia é calcular esses dois elementos aqui, aliás, esses quatro elementos, e substituir nas fórmulas que foram obtidas, né? Então, agora dv dx é a mesma coisa, dv dx vai dar, é o mesmo cálculo que eu fiz agora para o du dy, vai dar menos y sobre x ao quadrado. E o dv dy vai dar 1 sobre x. Então, eu vou pegar esses quatro elementos e substituir nessas fórmulas aqui, ó, tá? Então, isso aqui vai ser igual a... Eu vou escrever os que já existiam de verde e os novos de preto. Por exemplo, o du dx, eu calculei e deu 1 sobre y. Du dy, então vai ficar mais, né? df div. Aí dv dx, eu calculei e deu aqui, né? Menos y sobre x ao quadrado. Agora vamos para o outro. Tf du. E aí du dy é esse aqui, que é menos x sobre y ao quadrado, mais dv dy. E aí o dv dy... Não, perdão, não é dv dy, é df dy. Agora sim, dv dy é 1 sobre x. Pronto, então eu calculei as duas derivadas. Aí eu vou simplesmente agora, como eu quero verificar que isso aqui dá zero, né, eu vou pegar isso vezes essa derivada, mais isso vezes essa outra, fazer um cálculo e é para dar zero, né? Se eu não tiver errado nada. Daí, o que que acontece, né? X vezes a derivada mais y é igual a x. Aí eu vou abrir um parêntese aqui. Essa df dx eu calculei, tá aqui em cima, né? Vai ficar pequeno por enquanto, mas depois eu dou o zoom. Só para... Aqui. df du. Daqui a pouco eu dou um zoom, porque ficou ali em cima, né? Aliás, eu vou botar um colchete aqui, né? Tem um parêntese ali. Mais df dv. Mais y df du. Sobre x. Então, vamos lá, ó. Eu comecei daqui, porque agora eu quero provar que isso aqui é zero, né? X vezes df dx, foi o que eu escrevi aqui, ó. X vezes df dx, tudo que está dentro dos dois colchetes é o df dx, que nós já calculamos, mais y df dy, tá? Que é isso aqui. Agora a gente vai calcular, vou continuar aqui. Aí eu vou só distribuir x vezes isso, x vezes esse outro. Eu vou colocar esses elementos que estão no parêntese na frente. Vai ficar assim, ó, x vezes aquilo é x sobre y vezes df du. Aí tem um menos ali, né? E observe que esse x aqui vai cancelar com esse quadrado.
vai ficar menos y sobre x f dv, tá? Agora, mais, fazer agora com outra mesma coisa. O y distribuindo aqui. Vezes esse. E vezes o outro. Aí a mesma coisa aqui, agora o y cancela, né? Esse y cancela esse aqui, ó. Cancela com esse quadrado. Aí fica menos. Então aqui não é o mais, é o menos no campo. Menos x sobre y df du. No último, vai ficar simplesmente mais y sobre x df dy. Então, o que que ficou, né? Pronto. Ficaram esses elementos aqui. Aí é para cancelar. Ó, esse aqui é igual a esse aqui. O primeiro com o terceiro. E o segundo com o quarto. Cancela. E aí dá zero. Ok? Então aqui tem, sim, é muito trabalhoso isso daqui. E é tecnicamente uma questão, não é das maiores, né? Então eu montei a árvore. Tentei fazer o mais devagar possível para vocês acompanharem. Ok, eu tenho a função, aí mostra que isso aqui é zero. Primeira coisa que eu tenho que calcular são as derivadas parciais da f com respeito a x com respeito a y. E aí, para isso, geralmente se faz assim: você coloca u, se chama u, ou qualquer letra, né? Eu botei o iv porque é mais comum. O iv dessas duas primeiras, aí a f vai depender do u e da v, e você monta a árvore. É melhor fazer assim do que decorar a fórmula. Porque às vezes é mais. Eu pelo menos me confundiria mais se eu colocasse a fórmula direto. E aí, essas fórmulas verde e rosa aqui são justamente as derivadas de f e x. E aí, depois é só conta, né? Você calcula as derivadas parciais da u e da v, tanto com respeito a x e quanto com respeito a y. Que são esses elementos aqui que estão em preto, né? Já com as expressões. E aí depois faz o cálculo do x, f de x mais y. X, f de x, não. X, derivada parcial de f com respeito a x, mais y, derivada parcial de f com respeito a y. Aí depois de tudo, vai dar zero, né? Ficou bonito, né? Uma vida para fazer isso aqui. Deixa eu ver aqui o que vocês escreveram. Nada, né? Ficaram no café ainda da manhã. Ó, outra. Aqui é a quarta. Por exemplo, se f de t ao quadrado 2t é igual a t cubo menos 3t, mostra que a derivada parcial de f com respeito a x no ponto 1, 2 é menos a derivada parcial de f com respeito a y no ponto 1, 2. Aqui é outra maneira também de treinar a fórmula. E geralmente, assim, quando vocês virem no livro Mostre, é só um cálculo, não tem que mostrar ou demonstrar alguma coisa. Basicamente, você faz um cálculo e verifica que a derivada, nesse caso aqui, né, a derivada parcial da f com respeito a x no ponto 1, 2 é igual a menos a derivada da f
com respeito a y no ponto 1, 2. E aí, o truque aqui, ó. Alguém quer falar? Não, né? Foi por engano. É que nem quando você tá numa reunião, aí clica no botão. Você quer desligar o microfone, a câmera, clica no botão da mãozinha para levantar a mão, né? Como se quisesse perguntar. Aí isso acontece direto. Então a ideia é o seguinte: eu vou pegar a expressão, né? F de t, 3t, né? Perdão, 2t, igual a t cubo. É isso? T cubo menos 3t. E aí a ideia aqui é você derivar dos dois lados em t. Esse tipo de raciocínio já foi feito. Tanto aqui, né? Quanto aqui. E aí, são duas funções que dependem apenas do t, né? Então, eu escreverei assim. E aí, digamos assim, a novidade é como se deriva esse lado esquerdo. E como é que você derivaria? Porque eu tenho que derivar os dois, né? Derivaria o lado... Isso. Porque, assim, o direito é fácil, né? O direito aqui vai ficar 3t ao quadrado menos 3. Simplesmente deriva, normal. Agora aqui o esquerdo aqui, a novidade que é que você usando aquela primeira fórmula, e aí ficaria o quê? A derivada parcial da f com respeito a x no ponto t quadrado 3t, vezes a derivada dessa primeira, eu vou colocar até assim, ó. T ao quadrado, linha, tá? Mais a derivada da f com respeito a y, t quadrado 3t, vezes a derivada do segundo linha. Ok? E aí é só efetuar, né? Aqui vai ficar df dx. A derivada de t ao quadrado é 2t. Aí a derivada de 2t é 2. E aqui eu simplesmente repito, né? 3t. E professor, na derivada em relação a y, não seria vezes 3 não, em vez de 2t? É vezes 3 mesmo, obrigado. Não tem nada a ver se é vezes 3t aqui, de verdade. E aqui é 3. E aí, por exemplo, para que eu, no exercício, né? Eu derivei isso aqui, aí no exercício ele pede para provar que essa derivada é menos a outra, mas e aí você, assim, você não precisa calcular efetivamente nenhuma das duas. O truque aqui é fazer t igual a 1. Você pega essa fórmula aqui, ó, porque ela vale para todo t. Essa aqui, essa igualdade, né? E aí você faz t igual a 1 aqui. E aí, vamos ver o que acontece, ó. Se t é 1, nessa primeira aqui, dentro do parênteses vai ficar 1, 3, né? Vai ficar 1, 3.
vezes 2, porque o t é 1, mais... Vai dar alguma coisa errada aqui. Não, o que eu errei aqui? Ah, tá, ó. Eu botei 2t aqui. Eu tô errando aqui. Aqui é 2t dentro, tá vendo? E eu botei 3t em algum momento aqui. É. E aí confundi você. Aqui não é 3, aqui é 2, ó. Também. É, eu comecei errado, eu comecei certo, aí errei. Não sei porque eu botei esse 3 aqui. Nada a ver. Pronto. Ah, e aqui vai ser 2 também, né? Ok. Aí eu substituo t igual a 1, né, nessa fórmula aqui em cima. Vai ficar df dy. E aqui também não é 3, é 2, né? Pronto. Então aqui vai ficar 1, 2 também. Novamente lá em cima, quando t for 1, aqui vai ficar o ponto 1, 2 vezes 2 igual a. E aí desse lado, lado direito, quando t for 1, vai zerar, né? Porque vai ficar 3 vezes 1 menos 3 dá zero. Ou seja, eu estou dizendo que essa derivada vezes 2 mais a outra vezes 2 dá zero, né? Vezes 2 mais aquela outra ali. Aí eu simplesmente coloco essa aqui para cá. E aí cancela aqui, ó. E aí foi verificado. Assim, eu não... Aqui, a impressão tem que você tem que calcular essa derivada, calcular a outra e ver que uma é menos a outra. Mas não, né? Basta fazer esse truque aqui. Ok? Qual a diferença matemática de D de derivadas parciais para D de derivadas normais? Apenas notação? É apenas notação. Porque aqui, né? Aqui já subentende-se que a função tem uma variável só, e é x. Aqui ela tem mais de uma, e aí você está calculando a derivada parcial do x. A diferença é só a notação. Se já vier assim, quer dizer que a função já só tem uma variável. Aqui não é uma fração, né? Muita gente pensa que é uma fração, porque você escreve como fração, mas não é fração. É uma notação, né? E aí também eu tenho aquele vídeo do DX que eu só vou ter tempo, eu só vou ter tempo de fazer depois que o semestre acabar. Mas eu vou fazer, não esqueço não, porque realmente não tô tendo tempo. Mas não e o problema é também, quando vocês verem EDO,
quando vocês estiverem lá em EDO, imagina assim, vocês vão estar com a situação assim, df dx igual a x2, e aí depois o professor vai fazer isso aqui, ó, df dx igual a x2 dx. E também no cálculo 1 já se faz isso. Por exemplo, quando você chama u de a mesma coisa, x ao quadrado, aí você coloca du dx igual a 2x, né? E aí você passa para o outro lado, assim, né? E aí se confunde muito o aluno, porque ele pensa que isso aqui é uma fração, mas é uma notação, mas na verdade não é fração. O problema é porque, por exemplo, a teoria que explica isso aqui, o que é isso aqui? É uma chamada forma diferencial. É uma forma diferente. Aí, sim, teria que explicar para o estudante o que é uma forma diferencial, o que é. Tem toda a estrutura disso, para simplesmente ele saber que não é uma fração, mas só que no fundo você trabalha como fração. É como se prova que se isso aqui, se a derivada disso, a forma dela tem esse formato aqui, forma diferencial. Mas na prática o que se faz é usando fração mesmo. Todo mundo faz isso. Não interessa se ela é um estudante do primeiro semestre ou um professor que já tem milhões de anos de experiência. Todo mundo faz isso. É só que não é uma fração, mas você, assim, na prática, nos cálculos, vai acabar sendo, entre aspas, né? Na hora de manipular, porque a estrutura é igual. Assim, basicamente é anotação, né? Eu acabei falando demais. Ok, né? Eu acho que vocês não fizeram nenhuma ainda, então eu vou ficar fazendo aleatório, viu? Depois, quando vocês tiverem. Ó, vamos fazer a 20. A 20 está dizendo assim, ó. O negócio que esses exercícios são todos. Não quero fazer a 20. Não, vou fazer a 7. Acho que vocês vão ter dificuldade não. A 20 é só fórmula. Está dizendo assim, ó. Se 4y vezes a derivada parcial de x. Geralmente todo mundo tem dúvida nessa daqui. Você pega uma função que ela satisfaz essa condição aqui, ó. 4y vezes a derivada parcial da x no xy, né, menos x vezes a derivada parcial do y é igual a zero, então f é constante sobre a elipse. Sobre a elipse e é esquisito, né? Porque você tem que entender primeiro o que significa uma função ser constante sobre a elipse.
Imagina o seguinte, ó. Não vou pegar a elipse. Na verdade, vou colocar uma observação mais geral aqui. Então, uma função é constante sobre a curva gama, uma função f. Que aí vocês vão entender. Sobre a curva gama de t, se f composta com a gama de t é constante, ou é igual a c com c constante. Tá? Então, quando é dito, né, que uma função é constante sobre a curva gama de t, significa que quando eu pego a função, componho com uma curva, o resultado dá sempre a mesma coisa, dá sempre constante. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, essa função raiz de x² mais y². Ela é constante sobre qualquer círculo. Por exemplo, se você pega, então seja não é seja aqui, né? A função é constante, por exemplo, é constante sobre o círculo. É sobre, é mesmo? É sobre. Constante sobre. Ou sobre a circunferência, né? Por quê? Vamos pegar aqui o círculo de raio 1. O círculo de raio 1, ele pode ser, digamos assim, representado de várias formas. A forma analítica, vocês já conhecem, né? Qual é a fórmula analítica? É x² mais y² igual a 1. Que a gente chama de equação. Você fala equação da circunferência ou equação analítica. Mas a analítica é uma coisa. Não, ninguém fala isso. E tem a paramétrica. A paramétrica, ou quando você parametriza o círculo ou qualquer outra curva, você tem que determinar uma função. Uma função que ela sai de um intervalo qualquer. No caso aqui vai chegar em R2. Tal que a imagem dessa função vai dar justamente o círculo. E aí, por exemplo, né? Analiticamente, como você já conhece, o círculo de raio 1 se escreve dessa forma e parametricamente, você nem se tem parametricamente, né? A forma paramétrica dele é assim, é f de t, vou botar assim, o gama de t, na verdade, né? Eita. Gama de t
é cosseno t, seno t. E aí o t variando de 0. Deixa eu botar aqui no décimos uma coisa. Depois coloca a página que o senhor pegou as questões de descrito PDF, por favor. A página dessa que eu estou fazendo agora. Eu coloquei aqui no começo, ó. Agora, aqui, ó, tá vendo? Exercício 12.1, página 222, aí 1 a 18, 20 a 25. Aí eu coloquei na numeração mesmo, acho que é melhor, né? Colocar na numeração de lá, 12 a 4 e a 7. Essas que para vocês já identificarem de cara. Ó, mas vamos lá. Deixa eu... Ah, sim, no décimo, né? Tá. Deixa eu ver uma coisa. Deixa eu ver aqui. Não sei se ele vai aceitar. X. Eu queria só para mostrar a vocês que é a mesma coisa. É sim ou é seno? É o sim mesmo. Cadê? Não. Enfim, né? Mas o fato é que o gráfico dessa função aqui, ó, gama de t igual a cosseno de t, vai dar o círculo de raio 1, porque se eu fizer x igual a cosseno de t e y igual a seno t, aqui significa que... E aí, pela relação fundamental trigonométrica, eu sei que isso aqui mais y x quadrado mais y quadrado é igual a 1. E aqui fica cosseno e seno. Por que não, por exemplo, seno e cosseno? É só para essa curva ela ter o sentido, ela começar aqui no zero e ela ir no sentido anti-horário, tá? Começar e dar essa volta aqui. Que é convenção, uma convenção mundial, né? E aí, muito bem. E dizer que, agora sim, dizer que essa função é constante sobre a curva é pegar a curva, ó, e compor com a função. Quando eu pego a função e compõe com a curva, aqui é o f de cosseno t seno t, né? Aí vai ficar cosseno, ou como a função ela é raiz de x quadrado mais y quadrado, aqui, ficou ao quadrado. Aí aqui dá 1, né? Isso aqui vai dar 1. Então, por exemplo, peguei a função, aí peguei a curva, parametrizei essa curva, que é o parametrizado eterno, uma função de um parâmetro apenas, que a imagem dessa função vai dar a curva que eu coloquei. Calculei e deu sempre 1, tá vendo? F composta com a curva vai dar sempre uma constante. Então, significa que ela é constante sobre a curva. Aqui é a mesma coisa. No exemplo. Isso aqui tudo só para explicar o que significa isso. Né? Acho que melhor assim do que só jogar. E aí, muito bem. O que significa agora constante sobre a elipse? Eu vou ter que parametrizar a elipse, como eu fiz com o círculo, pegar a minha função e derivar, e aí eu tenho que mostrar que a derivada é zero, e logo a função vai ser constante. E lá do cálculo 1, é outra observação aqui,
Por isso que muita gente tem dúvida, se confunde com essa aqui, né? Que são muitos pré-requisitos, ó. Que lá no cálculo, se, por exemplo, se eu tenho uma f no intervalo, por exemplo, ela está definida no intervalo aqui. E aí, se a derivada dela for zero, então ela é constante. Ok? Então, a estratégia para mostrar que uma função é constante é pegar ela, derivar e mostrar que essa derivada dá zero. Então, vamos lá. Deixa eu subir aqui. Então, a primeira coisa é como é que parametriza a elipse, né? Vou pegar aqui. X quadrado sobre qual elipse mesmo? Tá? Aí a ideia aqui é você pegar o seguinte, escrever como x sobre 2 elevado ao quadrado. Eu vou colocar assim. Aí você chama esse primeiro de cosseno de t. Não tem que ser 3 aqui, vai ficar feio. E o outro, o y de seno. Aí aqui, x vai ser 2. Aliás, o y, já tá, eu vou só repetir, né? Então, eu tenho os dois, aí a curva gama, que parametrizará essa aqui, onde o x vai ser o 2 cosseno, e o y vai ser seno. T variando aqui de 0 a 2π para dar a volta completa, tá? Aí o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar a função f e compor com essa curva. Eu vou pegar f, compor com essa curva aqui. E aí eu tenho que mostrar que a derivada dessa g é zero. Mostrando que a derivada dela é zero, eu estou mostrando que ela é constante sobre a curva. Então deve-se mostrar aqui g' de t é zero. Aí eu vou derivar, né? A g, só para antes de derivar, é f, né? Aí a gama é 2 cosseno t, né? Seno t. Agora eu vou derivar isso aqui. E aí, como é que se deriva aí agora que entra esse que a gente está estudando agora, da cadeia? Como é que se deriva essa função? Usando aquela primeira formulazinha. Ou seja, né? G' de t é igual a derivada parcial da f com respeito a x, 2 cosseno t seno t, vezes a derivada do primeiro, mas eu não vou derivar ainda não, vou só colocar. Não, não era isso aqui que eu quero. Vezes a derivada do primeiro, né?
colocar assim, mais vezes a derivada do segundo, só isso. Bom, agora eu vou derivar. É lógico que você poderia colocar a derivada logo direto, né? Só estou fazendo isso para que talvez fique melhor de entender, sendo mais lento, né? Então vai ficar df. Repito aqui. A derivada de 2 cosseno é menos 2 seno de t, né? E o outro derivado do seno é cosseno. Agora eu vou colocar esses termos que estão lá atrás na frente. Então, 2 seno mais cosseno, né? Muito bem. Aí, a derivada disso aqui. Agora que vem aquela primeira parte, né? Porque eu acho que foi tanta coisa que você nem lembra mais qual era a primeira parte do exercício, mas vamos lá para o enunciado. Ó. Se isso aqui é verdade, 4y vezes a derivada parcial da x no ponto xy menos a derivada parcial da x, não, a derivada parcial de f com respeito a x no ponto xy menos x vezes a derivada parcial de f com respeito a y no ponto xy é zero, aí então provar que ela é constante na elipse. E aí, como eu falei, provar que ela é constante na elipse é provar que essa função aqui, quando eu derivo ela, dá zero. Aí, dando zero, ela vai ser constante na elipse. Mas aí, onde eu uso essa parte aqui, ó, essa primeira parte que eu coloquei o parêntese vermelho, ela vale para todo xy. Se fosse no presencial aqui, já estava... Mas aqui é bom, pode voltar, né? Ela vale para todo xy no domínio da função. É para todo xy é para todo xy, vale. Aí eu vou substituir x e y por elementos convenientes. Assim, eu vou ter que comparar com essa expressão aqui, ó. Eu vou escrever aqui, só para como lembrete, né? Quatro y vezes... É 4y? Eu vou ter que copiar aqui, né? Só para não voltar a página. Tá? Então, isso aqui é zero. Aí, a ideia é pegar essa expressão aqui e comparar com essa que está em cima aqui. Tá? Então, para que essa aqui fique parecida, essa aqui, fique parecida com a de cima, eu vou ter que fazer x igual a 2 cosseno, que essa expressão aqui, isso aqui é zero para tudo xy. Então, tem que fazer x igual a cosseno e y igual a seno t. Vamos ver se eu não estou esquecendo de nada aqui. Então, faça, né?
x igual a 2 cosseno e y igual a seno na expressão de g', né? Logo, g' de t. Não, perdão, na expressão de g' não. Na expressão acima. Passar uma hora fazendo essa questão aqui. Mas é melhor fazer essas do que as fáceis e vai. É melhor o contrário, né? Fazer as difíceis e na prova cobrar um pouco mais fácil. Logo, aí acima eu vou colocar, vai ficar como, né? 4 vezes a y é seno, né? Então é seno de t x é 2 cosseno, né? Então aqui vai ficar 2 cosseno de t vezes df 2 cosseno t. Pronto. Então, quando eu fazendo x igual a 2 cosseno t y igual a t acima, eu vou ter que, essa expressão, só comparar essa aqui com essa aqui, tá? Quando você troca, essa aqui vai ser zero. Aí agora eu vou comparar essa que está aqui com a g' de t. Mas antes disso, eu vou só colocar o 2 em evidência, né? Nessa expressão aqui. Por exemplo, eu vou colocar o 2 em evidência e vai ficar como? Vai ficar 2. Aí aqui vai ficar 2 seno, né? Vezes. Aqui, como eu estou colocando 2 em evidência, vai ficar só cosseno. Igual a zero, né? E aí, agora sim, eu vou comparar essa expressão que está dentro do colchete, ó. Cadê o verde? Aqui. Essa aqui com g' que está aqui. Se vocês olharem bem, é igual. Ah, não. Eu vou ter que colocar o menos 2 em evidência. Só para ficar igual, tá? Menos aqui. Aqui fica menos. Pronto. E aqui fica mais. Agora sim é igual. Então, essa expressão que está dentro do colchete, se vocês olharem, ela vai ser igual a g'. Ok? E aí, então, se o que está dentro do colchete é g', então vai ficar menos 2, ó. Vezes, aí tudo que dá no colchete, g' de t, é zero. Então, se menos 2 vezes g' de t é zero, quer dizer que g' de t tem que ser zero. E aí, se a g' é zero, significa que a g é constante. E a g sendo constante, a f composta com gama é constante, né? Que a g é constante. E aí, quando isso ocorre, quer dizer que ela é constante sobre a elipse, né?
Eu vou recapitular essa daqui. Significa... Ó, vamos lá. Ó. Só vou fazer um resumo bem aqui. Ele deu uma função que ela satisfaz uma condição. Vou fazer um resumo da questão aqui. Qual é a condição? Eu esqueci menos x. Aqui é y, tá? Mas o primeiro não é, que é x. Eu acho que essa questão é a mais difícil dessa lista, tá? Por isso que eu estou fazendo ela aqui. Aí, muito bem. Ele deu uma função que ele satisfaz essa condição aqui. E aí ele quer provar que ela é constante sobre a elipse. Aí, como eu falei, ser constante sobre uma elipse, ou mais geralmente ser constante sobre uma curva, significa que eu pego essa curva, pego essa elipse, parametrizo ela, o que é parametrizar? É determinar uma função, que a imagem dessa função aqui vai dar a elipse. E depois eu ter, assim, e aí eu tenho que pegar a função f, né? Compor com essa função, e aí derivo essa composição, tem que mostrar que a derivada é zero. E aí é no cálculo dessa derivada que é usada essa condição aqui. Aqui, porque em algum momento vai aparecer a expressão parecida, você só substitui os valores, como eu fiz aqui, ó. Você só substitui em algum momento aqui, quando eu calculo a derivada, e é no cálculo dessa derivada que se usa a regra da cadeia, né? Mas aqui, ó, a gelinha, quando eu calculei aqui, fica essa expressão toda, que você manipula um pouco a condição que ele deu, que vai ser sempre zero, só para essa derivada aqui ser zero, e aí como ela é zero, a função vai ser constante. Mas a informação principal é que é essa aqui, cadê? Tanta coisa aqui, que eu comecei na outra página, né? Essa em vermelho, ó. Que uma função ela é constante sobre uma curva qualquer, sobre a curva gama, se quando eu pego a função, compõe com a gama, vai dar sempre constante. Para todo t, né? No domínio da curva. Ok? As outras são mais fáceis do que essa aqui, sem dúvida. O que mais é um cálculo seco. Eles conseguem fazer. Tem uma parecida com essa daqui, que é a 9. Basicamente, a conta é igual, só vocês repetirem, né? Ok, né? Vocês estão mais calados. Tem prova agora, é? Ou então é porque vocês não estudaram isso aqui ainda? Na pedindo socorro, né? Mas vai dar certo. Na terça-feira aí sim eu vou entrar no outro capítulo, no 13. Vocês estão vendo que é impossível dar esse conteúdo nesse tempo? Aí no 13 vai ser gradiente derivada direcional. E aí eu também vou falar de curva de nível, porque curva de nível, por questão de tempo, eu pulei. Curva de nível geralmente é bem no começo.
Se fala bem no comecinho mesmo. Mas por questões de tempo, eu pulei a ordem. Aí eu vou falar junto com o gradiente, que tem relação. Os dois são relacionados. E aí é melhor falar de curva de nível e já direto já se fala do gradiente e na mesma aula já se fala, ou eu falo da relação dos dois. Porque se tivesse mais tempo, eu falaria na ordem que está aí do livro, né? Você fala a definição da função, aí curva de nível já fala no começo, porque não precisa de nada para saber o que é uma curva de nível. Mas por questão de tempo, eu vou juntar tudo na aula que vem. Curva de nível, gradiente e a relação entre as duas, e algumas aplicações do gradiente. E na quinta-feira eu falo de derivada direcional. Vou fechar o capítulo 13. Aí vai ser só o capítulo 13 para a prova. Capítulo 14 não vai entrar, não, porque eu disse que entraria, mas é mais conta, assim, não tem. Acho que o principal para vocês verem é isso mesmo. Ok, viu? Porque por hoje tá bom, né? Já massacrei vocês hoje. Prova de determinação. Não é nem determinação, é prova de resistência, né? Quem aguenta mais. Não, é com certeza o cansaço do semestre. Vai acumulando, 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 acumulando. Aí tem relatório. Vocês devem ter esses relatórios semanais para fazer, né? De laboratório. Não sei se vocês estão fazendo laboratório agora. Defesas. Que defesas? TCC? Ah, que é pior que TCC, tá. A gente tem que justificar por que foi que a gente fez aqueles cálculos, como foi feito, explicar todo o processo. É isto. É ruim. É difícil materiais, né? Faz a prova e depois apresenta as justificativas da resolução com embasamento teórico. E aí tem que apresentar como se fosse um seminário, né? Jesus do céu. Quer dizer assim, se eu fizesse a mesma coisa, eu passaria a prova, aí vocês responderiam, e depois eu fazia um seminário para vocês me explicarem por que vocês fizeram aquilo ali. Seria desse jeito. Meu Deus do céu. Não é muita mal. Que difícil isso daí. Ai, ai. Difícil esse negócio. É só porque é online, né? Fazer isso. Essa maldade toda. Rapaz. Gente, olha, se eu fizesse isso, vocês já tinham morrido já. Teve uma questão que eu usei derivadas. Aí a professora perguntou de onde foi que eu tirei isso. Eu disse lá do livro. Ai, é ir para não chorar essas coisas. Gente, é muito difícil isso daí. Física é muito difícil, né? A aula já acabou, viu? Física é muito difícil. Eu mesmo passei assim, só passando mesmo.